o senhor falando de relacionamentos humanos, né? Relacionamento humano, espiritualidade. Hoje, para um padre se tornar bispo, há uma mudança muito grande, tanto radical na vida pública dele, né? Ele é muito mais visado, a imprensa procura mais um bispo do que um padre. Como é que é feita essa preparação para suportar toda essa carga social, Dom Odilo? Bem, eu não diria que alguém faz uma preparação. Alguém tem as qualidades e as desenvolve. E, naturalmente, se cai na água, aprende a nadar. De modo que, uma vez bispo, o bispo realmente tem por missão representar a igreja. E por isso ele é procurado, finalmente ele deve falar, ele deve se manifestar, ele de alguma forma carrega na sua imagem a imagem da igreja que lhe foi confiada. E por isso mesmo Deus também dá a graça, o Espírito Santo assiste, eu posso dizer isso de experiência própria, e o bispo pouco a pouco vai também aprendendo, ninguém nasce bispo, vai aprendendo a ser bispo, depois que recebe o chamado, a nomeação, a ordenação. Existe todo um tempo de aprendizado também, mas isso já se dá na prática, né? O bispo aprende a ser bispo na prática. Na verdade, o bispo, diria assim, ele potencializa aquilo que ele já era como padre, né? O padre também deve fazer de maneira semelhante em relação à sua paróquia, porque ele é o responsável por aquela paróquia que lhe foi confiada para ser guia e pastor, né? Servidor daquela paróquia. O bispo não recebe apenas uma paróquia, mas recebe toda uma porção de paróquias, recebe toda uma diocese, uma igreja inteira para ser guia e pastor, e com o seu clero pastorear, conduzir. Então, o bispo aprende, pouco a pouco, a tomar jeito também para se relacionar, digamos assim, com as várias instâncias da vida da própria igreja, mas também da sociedade, para bem desempenhar o seu papel, a sua missão. Nosso tempo está chegando ao final, Dom Odilo. É um prazer imenso recebê-lo, o senhor, aqui no Conexão Terceiro Milênio, na nossa simplicidade, na Arquidiocese de Maringá, o senhor que é cardeal arcebispo de São Paulo. Este ano, um ano de eleições no Brasil, o Brasil está em transformação, né, social, econômica, política, e a gente gostaria de ouvir a palavra do cardeal de São Paulo. O que a igreja tem orientado os fiéis, o clero também, os bispos? Qual o posicionamento nosso como católicos cristãos, neste ano de eleição, né? Neste ano de mudança também para toda a sociedade brasileira? Certo. É uma pergunta que sempre nos é feita antes das eleições, em período eleitoral. Qual é a posição dos bispos? Qual é a posição da igreja? O povo católico, e às vezes não só o povo católico, quer ser orientado, quer ter segurança sobre a decisão a tomar. Eu diria 3 coisas. Primeira coisa, não deixar de lado o seu papel político de cidadão. É importante que os católicos assumam a sua cidadania, são cidadãos, e participem ativamente do processo de cidadania, porque o espaço que o cidadão não ocupa não fica vazio, é ocupado por outros. De repente é ocupado por alguém que não está na minha ideia, que não concorda com a minha ideia. Então é melhor eu ocupar o meu espaço. Então os católicos devem ocupar o seu espaço político e de cidadãos, participar. Quero dizer claramente, não deixar de votar, não deixar de participar ativamente do processo também de discernimento para saber quem é bom candidato, quem não é, fazer debates, fazer reflexões, procurar conhecer os programas dos partidos e dos candidatos. Segunda orientação, claramente não votar em pessoas que não me representem,
que não nos representem bem. Não votar em pessoas corruptas, não votar em pessoas que afirmam políticas ou princípios ou orientações de governo, se forem eleitas, que são contrárias às minhas convicções. Evidente, evidente. Eu não devo votar em quem depois vai decidir coisas contra mim. Então, isso é uma questão de cidadania. Terceira orientação, votar em quem me represente bem. É votar em quem possa me representar bem, isto é, com quem eu me identifico quanto às suas ideias, às propostas de governo, às políticas que vai desenvolver para o bem da sociedade. Então, um ano eleitoral é muito importante e eu até diria que nós devemos estar muito atentos a não nos perdermos atrás das cortinas de fumaça que a toda hora estão sendo levantadas, às vezes com a proclamação de escândalos e corrupção daqui e dali, o que é muito lamentável, mas isto não deve desviar a atenção dos cidadãos da análise, dos programas, das propostas de partido, de governo, dos candidatos, do conhecimento das pessoas, porque de escândalo em escândalo levanta um poeirão, mais um poeirão, mais um poeirão, no fim o povo acaba não conhecendo os candidatos, não conhece as linhas de governo que se propõem. Então, não nos deixemos enganar durante esse ano eleitoral, façamos participação ativa, consciente, procurando conhecer quais são as linhas de governo propostas pelos candidatos em todos os níveis. E, resumindo, votar em quem nos represente bem, não votar em quem não nos represente bem. Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, o entrevistado de hoje, desta semana aqui no Conexão Terceiro Milênio. Muito obrigado pela presença do senhor, foi um prazer enorme. Eu tenho certeza que oportunidades como essa são raras para nós, como jornalistas, e dizer que nós admiramos muito a história do senhor também. Muito obrigado e seja bem-vindo a Maringá sempre. Muito obrigado, é um prazer estar em Maringá, cidade canção, cidade bonita, e ainda mais numa ocasião dessas em que temos a graça de estar aqui para a ordenação de um bispo para a igreja e a graça de receber esse bispo depois como auxiliar em São Paulo. Deus abençoe Maringá, abençoe a arquidiocese, seu arcebispo, seu clero, todo o povo, que continue a trabalhar, a ser feliz e se orientar segundo aqueles grandes valores, aqueles grandes fundamentos que dão solidez à vida, à sociedade e que dão futuro. Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado a você, telespectador, e até o próximo programa. Até lá.